Os povos nativos do Brasil vivenciaram a colonização de maneiras diversas e profundamente impactantes. Em contraste com o discurso dos colonizadores, que muitas vezes glorificava a missão civilizadora e o progresso pela colonização. As comunidades indígenas experimentaram as perdas de suas terras, identidades culturais e autonomia política. No texto A Terra de Mil Povos, de Kakahuera Jacopé, vemos uma visão interna e sensível dessa realidade. O autor ressalta como a colonização representou não apenas um choque cultural, mas uma profunda ruptura na relação dos povos indígenas com seus territórios e modos de vida. Jacopé destaca a importância da terra como elemento central da cosmovisão indígena, algo que foi sinteticamente desconsiderado pelos colonizadores em sua busca por recursos e expansão territorial. O documentário As Guerras do Brasil também lança luz sobre esse tema, mostrando os conflitos e as lutas enfrentadas diante da colonização. Desde os primeiros contatos, marcados por violência e exploração, até os séculos seguintes, de resistência e adaptação. A história indígena é apresentada como uma narrativa de resistência e sobrevivência, frente a um processo que muitas vezes foi brutal e desumanizador. O contraponto entre a visão dos colonizadores e a realidade vivida pelos povos nativos é evidente. Enquanto os colonizadores frequentemente retratavam a colonização como um ato benevolente de trazer progresso e civilização. Os povos indígenas sentiam na pele a perda de suas terras, a destruição de suas culturas e a imposição de um modo de vida estranho e opressivo. É importante reconhecer essas diferentes perspectivas para uma compreensão mais completa da história e das consequências da colonização no Brasil. Isso também nos leva a refletir sobre a necessidade de valorizar e respeitar os conhecimentos e direitos dos povos indígenas no presente, como forma de reparação e justiça histórica. A obra Úrsula, escrita por Maria Firmina dos Reis, é uma peça fundamental para a literatura brasileira por diversas razões. Primeiramente, trata-se do primeiro romance abolicionista publicado por uma autora negra no Brasil, lançado em 1859. Isso, por si só, já destaca-se sua relevância histórica e social, pois aborda, de maneira corajosa e pioneira, temas como escravidão, liberdade e igualdade racial. A obra tem como uma das temáticas mais importantes o abolicionismo. A questão do racismo, a questão do combate à escravidão de pessoas afrodescendentes e afro-africanas. Maria Firmina dos Reis se torna pioneira porque é a primeira literatura brasileira romântica que inseriu o negro na formação do povo brasileiro. A voz e a presença de personagens negros na narrativa são aspectos cruciais de Úrsula. A protagonista Úrsula é uma mulher negra e escravizada que busca por sua liberdade e autonomia, representando a luta e a resistência das pessoas negras no contexto da escravidão. Maria Firmina dos Reis dá voz não somente a Úrsula, mas também a outros personagens negros, mostrando suas experiências, sentimentos e pensamentos de forma humanizada e complexa. Mas ela não inseriu o negro na história do povo brasileiro como as literaturas seguintes fizeram, no sentido de objetificar, de tratar o negro como forma de mercadoria ou de forma única, como exclusivamente animalizada. Algo direcionado apenas para a questão do trabalho ou para a questão de erotização. Não, Maria Firmina dos Reis trata dos africanos e dos afrodescendentes com uma subjetividade ou individualidade. Isso fica claro na fala de personagens, por exemplo, na fala de Susana, no capítulo 9.
quando ela diz que no país dela, na África, ela tinha família, ela era feliz, tinha liberdade, mas ela foi capturada. Então essa voz que Maria Firmina dos Reis dá aos vencidos da história da miscigenação brasileira, é pioneira, pois é a primeira vez que acontece no século XIX no Brasil. As personagens negras que aparecem no romance são personagens que têm suas próprias histórias, suas próprias identidades, que têm seu senso crítico a partir das próprias situações que vivenciaram. A relação entre brancos e negros ao longo da narrativa é marcada por contrastes e conflitos. Por um lado, há personagens brancos que demonstram compaixão e empatia pelos escravizados, que questionando a instituição da escravidão e buscando formas de ajudar. Já por outro lado, existem personagens brancos que representam a opressão e a crueldade do sistema escravista, tratando os negros como objeto de trabalho e posse. Ao analisar criticamente esses pontos, é possível afirmar que Úrsula tem criticamente uma relevância para a literatura brasileira, pois contribui para a visibilidade e valorização das vozes negras e para a discussão sobre a escravidão e suas consequências. A presença das personagens negras na narrativa amplia a diversidade na literatura, enquanto a relação entre brancos e negros expõe a relação de poder e resistências presentes na sociedade da época. Em resumo, Úrsula é uma obra essencial que combina qualidade literária, engajamento social e histórico e representatividade, contribuindo para as reflexões críticas da história e as questões raciais do Brasil.